Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Hoje é sábado, 2 de agosto e começa agora mais um plantão Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, com as principais notícias deste fim de semana. A Companhia Aérea Azul do Brasil garante compromisso de investimento de 650 milhões de dólares. O anúncio da aplicação foi logo após a assinatura de um acordo com partes interessadas em um futuro acordo de capitalização, segundo um documento divulgado na sexta-feira à Securities and Exchange Commission. O chamado Acordo de Compromisso de Salvaguarda da Companhia Aérea deve ser aprovado pelo Tribunal dos Estados Unidos, que supervisiona seus processos de falência, diz o documento. Em maio, a Azul entrou com pedido de proteção contra a falência nos Estados Unidos, após meses tentando reestruturar dívidas, em grande parte da era da pandemia. E vamos agora com um destaque do nosso site, o Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, que já está aí na sua tela. Em nova postagem na Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que o número de entradas ilegais na fronteira caiu a 0 nos últimos 3 meses. A declaração vem acompanhada de críticas ao governo de seu antecessor, Joe Biden, e à ex-vice-presidente Kamala Harris, responsável pela pauta migratória. Os números da fronteira são incríveis, com 0 pessoas entrando ilegalmente nos últimos 3 meses, escreveu Donald Trump. Sob Joe Biden e a czarina da fronteira Kamala, o número era de centenas de milhares de pessoas, muitas oriundas de gangues, prisões e instituições psiquiátricas. Para ver mais notícias como essa, acesse www.timesbrasil.com.br. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que 2 submarinos nucleares já se aproximam da Rússia. A manobra acontece após comentários provocativos do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Na plataforma Truth Social, o chefe de Estado americano explicou que deu a ordem para que se posicione em regiões apropriadas, caso as falas insensatas e incendiárias sejam mais do que isso. Trump não disse se referia a submarinos com propulsão nuclear ou com armas nucleares. Também não especificou as localizações, que são mantidas em segredo pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. O presidente americano ainda lembrou que as palavras eram muito importantes e muitas vezes podiam ter consequências imprevistas. O magnata ressaltou esperar que este não seja o caso, sem determinar a qual declaração reagia. Em uma mensagem recente na rede social X, o atual número 2 do Conselho de Segurança do Kremlin escreveu que cada novo ultimato do republicano para encerrar o conflito bélico na Ucrânia era uma ameaça e um passo rumo à guerra com os Estados Unidos. O presidente americano tem ameaçado impor sanções econômicas à Rússia se seu colega russo Vladimir Putin não encerrar as hostilidades na Ucrânia até o final da próxima semana. E setores da economia brasileira que ficaram de fora das exceções do tarifaço dos Estados Unidos imposto pelo presidente Donald Trump defendem uma atuação diplomática mais firme. Além de negociações, eles pedem medidas de apoio semelhantes às adotadas durante a pandemia de Covid-19 e consideram ampliar mercados para outros países. Há também receio de retaliações permitidas por lei. A aviação agrícola busca respaldo do governo, a indústria do couro reivindica auxílio emergencial, o setor cafeeiro vê chance de reversão das tarifas e o segmento de madeira ainda tem incertezas quanto às exceções. As novas tarifas entram em vigor no dia 6 de agosto. Vamos agora com outro destaque do nosso site, o Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Exclusivo, hein? Olha, tarifas não têm motivo plausível, aponta ex-conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump. O jornal Times Brasil exclusivo, CNBC, recebeu na noite desta sexta-feira o embaixador John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump no primeiro mandato e ex-embaixador dos Estados Unidos para a ONU durante a gestão de George Bush. Na entrevista, Bolton afirmou que as tarifas não têm motivo plausível e que a emergência nacional declarada por Trump é apenas um pretexto. Ele está procurando qualquer coisa que possa pensar para servir de base para a imposição das tarifas, disse ele,
também apontou, né, que no caso específico do Brasil, com o qual os Estados Unidos possuem superávit, não há nenhum argumento econômico para justificar. Bolton também comentou as críticas de Trump aos BRICS, dizendo que acredita que os Estados Unidos veem certos membros do BRICS como uma ameaça, mas que ele próprio acredita que o grupo não vai continuar existindo por muito tempo devido aos interesses distintos dos países participantes. Para ver essa e outras notícias, acesse www.timesbrasil.com.br. A Apple anunciou que pretende aumentar significativamente os gastos com inteligência artificial. Foi o que afirmou o CEO da empresa CNBC norte-americana. Mais do que nunca em IA, aumentando as despesas de capital, bem, para perspectivas e níveis que realmente nunca vimos. É claro que ouvimos muitas empresas esta semana tentando atender a essa demanda crescente por IA e ficar à frente nessa corrida. Steve Kovacs analisa isso no Tech Check. Steve. Temos esses novos números de CAPEX de IA, e dentro desses números e dos comentários das chamadas, estamos aprendendo muito sobre as diferentes estratégias de IA de cada uma dessas empresas. Em primeiro lugar, todas estão aumentando. A Microsoft e a Pace gastaram 120 bilhões de dólares, a Amazon 118 bilhões, a Alphabet 85 bilhões, a Meta 72 bilhões. A exceção, entretanto, é a Apple. Conversei com Tim Cook sobre isso. Ele disse que estão aumentando significativamente os gastos com inteligência artificial. Isso se refere tanto a talentos quanto à computação, mas não há um número real. Presumivelmente é muito menos do que os outros. Voltarei à Apple em um segundo, mas primeiro vamos ver o que isso significa para os outros nomes aqui. Meta, eles chamam de IA principal, o que está impulsionando o crescimento dos anúncios, mas o diretor financeiro disse que levará mais tempo para que os investimentos em IA generativa sejam recompensados. Não está claro o que isso significa, mas nós sabemos que a Meta gosta de escalar primeiro e depois descobrir a monetização. Quanto à Amazon e a Microsoft, elas não são realmente produtos de IA voltados para o consumidor. Elas são a espinha dorsal da inteligência artificial na nuvem. O crescimento do Azure da Microsoft está se acelerando por causa disso, e ela precisa de todo esse CAPEX para apoiar o crescimento. Quanto à Alphabet, ela dá suporte a produtos de consumo como Gemini, Search e outros, além da espinha dorsal da nuvem, é claro, assim como os outros dois hiperescaladores de nuvem. Agora vamos voltar à Apple, porque essa é realmente interessante, já que eles claramente não estão gastando tanto. No entanto, algo realmente me chamou a atenção na chamada de resultados. Cook foi questionado se os modelos de IA estão se tornando comoditizados. Ele disse que não queria comentar sobre isso, porque revelaria sua estratégia. Minha leitura é que a Apple está pronta para fazer uma parceria com uma empresa de IA, como a OpenAI ou a Anthropic, para alimentar a Apple Intelligence, como a Bloomberg informou anteriormente há algumas semanas. É claro que é muito mais barato construir em cima dessa tecnologia comprovada, em vez de construí-la do zero. Esta edição termina aqui, mas daqui a pouco voltamos com mais notícias para você no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, a maior emissora de negócios do mundo, agora no Brasil. Até já!